Olá, hoje no nosso programa Cidadania em Pauta, vamos falar sobre a importância da popularização da ciência. O nosso convidado é o professor universitário Roelf Cruz Risolo. Muito prazer de ter a sua companhia aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, Fátima. O prazer é todo meu estar aqui falando com vocês e com o público nosso aqui de Araçatuba. Ok. Então, para começar, é possível, então, popularizar a ciência? Fátima, eu diria que não apenas é possível, como é uma necessidade fundamental numa sociedade que quer ser a sociedade do conhecimento. Nós não podemos ter uma sociedade que seja cientificamente ignorante e pretender, ao mesmo tempo, ingressar num tipo de sociedade onde o conhecimento é a mola propulsora mais importante. Popularizar a ciência não é apenas um desafio no Brasil. Tem que ficar claro isso aqui. Popularizar a ciência é um desafio no mundo inteiro. Vários países, a comunidade europeia, os Estados Unidos, já têm entrado em programas e investimentos muito grandes para popularizar a ciência. Sempre que me é perguntado sobre esse assunto da popularização da ciência, sobre a necessidade ou não de popularizar a ciência, eu costumo citar uma frase do grande cientista e divulgador da ciência, Carl Sagan, norte-americano, astrônomo, e como é tão boa essa frase, eu prefiro ler para não esquecer nenhuma palavra. O Carl Sagan, no seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele escreve: nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Mas também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende ciência e tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém, mais cedo ou mais tarde, essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. E quais as consequências desta explosão? Olha, cada vez a ciência, o que Carl Sagan quer dizer aqui, é que todos os processos do nosso dia a dia estão relacionados com ciência e tecnologia. Todas as grandes decisões que a sociedade tem que tomar são baseadas em conhecimento científico e tecnológico. Qual a melhor matriz energética para o Brasil? Energia nuclear é tão pior assim que a energia hidroelétrica? Transgênico faz bem ou faz mal? Células-tronco, sim ou não? Efeito estufa, até que ponto existe? Então a sociedade acaba delegando para um grupo minoritário decisões que vão afetar ela num futuro de uma forma dramática. E ela não está informada, não sabe como decidir, porque não há ninguém que informe. E é possível informar a pessoa leiga de forma que ela entenda? É possível. Eu acho que, nesse sentido, deve existir um trabalho importante entre vocês, jornalistas, e os cientistas, os pesquisadores. Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante. Eu tenho essa experiência, eu já estou há quase 2 anos trabalhando com a turma da Folha da Região, eu tenho uma coluna, eles abriram um espaço para divulgação científica no jornal. Acho que cada vez mais a mídia, de forma geral, seja escrita, televisiva, está percebendo a importância de divulgar ciência. E outra coisa, o público quer saber sobre ciência. Recentemente, uma pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia mostrou isso aqui, eu tenho até os dados aqui. Perguntados quais são os assuntos que mais lhe interessam conhecer, ciência, tecnologia, saúde e medicina ficaram bem na frente que esportes, para ter uma ideia, bem na frente que política, bem na frente que religião. Ou seja, há uma necessidade, a população sabe que precisa saber sobre ciência e tecnologia. Ela é consciente da importância, mas se não damos a ela os mecanismos, a informação numa linguagem que ela seja capaz de entender, aí fica difícil. Existem novas publicações, revistas, que falam sobre ciência de um modo mais simples, né? O senhor concorda com esse tipo de publicação? Acha importante? Eu concordo com tudo o que for bem feito. Existem revistas de divulgação científica
cuja leitura é um pouco difícil para o público em geral. Existem umas revistas como Super Interessante, por exemplo, Galileu, que tem uma linguagem um pouco mais fácil de compreender, mas sempre o jornalista tem que estar preocupado em saber o que estou publicando é ciência. Isso tem que ser notícia e tem que ser ciência. E como o leitor vai saber disso? Não, o leitor às vezes não sabe. Se o jornalista fala, por exemplo, de uma pseudociência e diz que é ciência, aí está cometendo um problema sério. Isso acontece com frequência? Acontece muito, infelizmente. Acontece muito. A gente vê aí, no campo das terapias alternativas da saúde, isso acontece com uma frequência muito grande. Por que acontece? E por que interessa para os que vendem pseudociência dizer que isso é ciência? Porque o público acredita em ciência. Se você fala que se você faz um tratamento na base de cristais, vai curar uma doença e diz que isso é cientificamente provado, o jornalista acredita nesse vendedor de tratamentos e repete essa frase sem verificar, sem checar a fonte, sem analisar se realmente é. Hoje existem meios para isso. Ele vai passar informação para o público que há evidências científicas que o tratamento com cristais funciona para determinadas doenças. Então, aí que está. Nós precisamos ter o cuidado, entre pesquisadores e jornalistas, de ter esse cuidado de informar aquilo que seja ciência e não escorregar para a superstição, não escorregar para a pseudociência, que é uma coisa muito comum, infelizmente. Parece que é uma linha muito tênue aí do que é ciência, do que não é ciência, vamos dizer assim. Isso que é outra coisa que devemos nós explicar qual é esse limite. A ciência se baseia na metodologia científica. A metodologia científica se baseia em umas coisas muito elementares. Uma teoria, né, que você diz, por exemplo, a Terra é redonda. Essa é uma teoria. Uhum. Isso em 1400 e nada era uma teoria muito doida. Quem ia acreditar que a Terra era redonda? Mas a ciência que te exige que aquele que diz que a Terra é redonda forneça alguma evidência científica de que a Terra é redonda. E que essa evidência científica possa ser repetida num laboratório na Argentina, no Brasil, no Uruguai, nos Estados Unidos e na China, que independa da cultura, da religião, de nada. Então, aí que está. Se essa terapia alternativa, por exemplo, conseguir reunir isso aí, conseguir reunir evidências científicas, provas clínicas, em vários lugares do mundo dizendo que funciona, ela para de ser alternativa e passa a ser o arsenal da medicina convencional. Acontece que como elas não conseguem essas evidências, fica aí nessa... Mas é complicado, eu reconheço que se não houver uma boa explicação para o público, fica complicado distinguir muitas vezes. E essa explicação poderia vir na escola? Por exemplo, as pessoas poderiam ser informadas a partir da escola? Acho que na escola o importante, porque olha, todas as crianças nascem com a vontade, com a curiosidade natural. Criança pergunta, criança gosta de perguntar, gosta de saber como as coisas são. Mas acontece que hoje em dia, nosso sistema educacional do ensino fundamental e médio parece que ele foi feito de uma forma tal que o importante é acabar com essa curiosidade infantil. Se a criança pergunta alguma coisa que está fora do script da aula, chega a ser ridicularizada. Eu tenho algumas experiências importantes de professores que têm essa visão, que têm a visão de que o importante na escola é despertar a curiosidade, fundamentalmente, para que incentivar essa curiosidade infantil. E eles lembram que numa palestra me contavam para o público em geral, que uma criança uma vez, na sua curiosidade natural, perguntou por que a Lua era redonda. E o professor, claro, não sabia. Não sabia, eu não sei, você não sabe, nossos colegas que provavelmente se não faz astronomia, porque é complicado saber por que a Lua é redonda. Mas o professor não pode admitir que não sabe. Então o que faz? Responde uma coisa como, e você quer o quê? Que seja quadrada? A criança ficou humilhada, não perguntou nunca mais nada. Verdade. Então, na escola o que devemos fazer com a ciência é despertar a curiosidade infantil. Por isso que os laboratórios de ciência, que infelizmente estão sucateados, museus de ciência na cidade, onde a criança vá lá, não só por uma coisa estática para ver, mas para fazer, que ela tenha dúvidas e que a dúvida seja explorada pela classe.
Olha que ótimo. Ela perguntou por que a Lua é redonda. O professor fala, olha que pergunta mais interessante. Vamos fazer uma pesquisa entre todos para saber por que a Lua é redonda. E à noite a gente vai pegar um telescópio, por exemplo, pequeno, da escola. Pede para a escola comprar um telescópio, R$1.000. Traz a turma aqui à noite e a gente olha a Lua. Vamos fazer um estudo, tirar umas fotos. Olha como você pode mudar o foco do aprendizado e você acaba motivando a criança para aprender. Isso acontece em outros países? Como está o Brasil diante do resto do mundo? Olha, essas avaliações são complicadas. Nós temos uma avaliação que é um teste internacional, que se chama teste PISA, P-I-S-A, que é Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que é feito em mais de 50 países. Então, esse teste o que faz é avaliar a capacidade de jovens de uns 14 anos utilizar o conhecimento que aprendeu na escola. Utilizar na prática, no mundo real, ou seja, a forma mais correta de utilizar o conhecimento. Nas áreas de matemática, utilização da linguagem e ciências, as 3 áreas. Infelizmente, o Brasil é um dos piores do mundo. Veja como está nessa situação. Os alunos são agrupados em 6 faixas. 6 é a melhor, 1 é a pior de todas. Mas foi inventada ainda uma faixa que é abaixo de 1. 54% dos alunos do Brasil estão nessa faixa de 54, abaixo de 0. Abaixo de 1. De 0. Exatamente. É. E só 0,5% estão na faixa 6. Somos os antepenúltimos na área de língua e de idioma, somos os últimos na parte de matemática, estamos entre os 4 últimos na parte de ciências. Acho que isso já diz tudo. Então, se em outros países, quando tem esses resultados, isso gera uma revolução educacional no país. Não podemos pretender que nosso país seja avançado cientificamente se nós temos jovens que aos 14 anos não são capazes de utilizar um mínimo de conhecimento que aprenderam na escola até agora e aplicá-lo ao mundo real. Como esse jovem vai continuar a se desenvolver? Hoje, numa sociedade do conhecimento, onde você precisa aplicar o conhecimento a toda hora. Diante desse pouco incentivo também, no Brasil há muitos pesquisadores, assim, pessoas que se interessam pela ciência? Nós temos sim, e nós nos últimos anos melhoramos muito na produção científica medida na publicação de trabalhos científicos em revistas de alto impacto. Nós estamos ocupando hoje o 15º lugar no mundo. Isso, nos últimos 10 anos, progredimos muito. Somos responsáveis aproximadamente por 2% da produção científica mundial. Não podemos nos comparar com os Estados... Essas pessoas vão buscar, então, fora conhecimento ou aqui mesmo no país? Não, nós temos excelentes... Nos últimos 10 anos também, nós estamos formando aproximadamente 10.000 doutores por ano. Ou seja, é um número bastante considerável. Um número grande, através do CNPq. Os nossos programas de pós-graduação são de ótimo nível. Quer dizer que a deficiência mesmo está... na base. Na deficiência está na base. Quero que o senhor me responda isso depois do nosso comercial. A gente volta daqui um pouquinho. Sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Hoje o programa Cidadania em Pauta está discutindo a popularização da ciência. O nosso convidado é o professor universitário Roelf Cruz Rizuno. Bom, a gente terminou o bloco anterior, o senhor estava falando então que sobre a deficiência do aprendizado da ciência na base da escolaridade. Isso acontece de fato? Isso é o que eu te falei. Os resultados do PISA são a prova
das nossas deficiências. E um tipo de cultura científica, de educação científica, é especialmente indicada, como a própria Unesco já indicou nesse sentido, que deve ser introduzida o mais precocemente possível dentro das escolas. É fundamental, porque senão, quando o aluno já chega nessa idade, 15, 16 anos, é muito difícil. E com isso o que acontece? Perdemos cientistas na base, porque são desmotivados nessa fase inicial da vida. Bom, o senhor tem um projeto que tem esse objetivo, né? Levar ciência para as pessoas. Conta um pouquinho sobre esse projeto. Bom, dentro da universidade pública, nós vimos que o professor universitário, o pesquisador, aquele que faz ciência, é o mais indicado para comunicar a ciência para a população. Não há outro agente na sociedade que possa fazer isso. Não podemos fazer isso sozinhos. Esse trabalho com os jornalistas é importante, com outros segmentos da sociedade é fundamental, mas é uma responsabilidade que a universidade vai assumindo. A de popularizar a ciência para a sociedade em geral e para os jovens e crianças em particular. Então, vários projetos vêm surgindo nas universidades, fundamentalmente universidades públicas, de criar centros de ciência, museus de ciência, exposições interativas sobre ciência e tecnologia, para aproximar o público nesse mundo tão fantástico e tão importante que é o da ciência. Nesse sentido, a construção de centros de ciência, de museus de ciência, onde a população, a criança, vivencia o processo científico desde o início, é uma coisa que é muito estimulada nacional e internacionalmente. Acabamos de inaugurar agora o Espaço Catavento em São Paulo. A Unicamp está construindo seu Museu de Ciência em Campinas. São Paulo, a USP tem a sua Estação Ciência lá na Lapa, que as crianças vão, as escolas vão. E Araçatuba? E Araçatuba não tem nada. Araçatuba não tem nada. Araçatuba, infelizmente, tem que mudar um pouco o enfoque das suas preocupações. Não é possível que sempre achemos que é importante e privilegiemos aquilo que está relacionado com a cultura do boi, ou quando não é a cultura do boi, aí vem a cultura da cana. Se a gente não mudar esse enfoque e não criar condições de uma transformação cultural nesta cidade, vamos estar condenados à mediocridade por muito tempo. Não tem como. Vivemos num período, numa era do conhecimento. Se não preparamos nossas crianças, nossos jovens para esses desafios, nós estamos fritos, né? Para ser uma linguagem bem popular. Então, não podemos. Bom, então, o que seria esse centro de ciência? Nós nos preocupamos, vamos ver se podemos construir em Araçatuba um centro de ciência, um museu. Mas isso é muito caro, não é não? É muito caro, depende, veja bem, depende da prioridade da cidade e da população. Eu tenho aqui uma lista de cidades que já têm centros parecidos como esses aqui, só no estado de São Paulo. Olha, Ubatuba, Santos, São Paulo, São João da Boa Vista, Araraquara, São Carlos, Cruzeiro, Brotas, Campinas, Botucatu, Paulínia, Guaratinguetá, Piracicaba, Diadema, Águas de Lindóia, Santo André e Bauru. Só para citar alguns, São Paulo. É caro para todos. Aqui temos cidades que têm menos dinheiro que nós. É uma questão de prioridades. O que se encontra nesse centro local de ciência, você tem um lugar onde você tem um acervo permanente de experimentos científicos. Então a criança começa na escola a falar, por exemplo, de evolução das espécies, ou de química, e chega lá no museu e pode experimentar. Fala de células nessa escola e chega no museu e pode preparar uma célula e olhar no microscópio. O museu é interativo. Interativo. Então. Esse é o fundamental. Não é uma coisa estática que ele chega lá, não. Ele faz, ele desenvolve o experimento. Além do mais, é um espaço que tem um planetário. O planetário tem uma capacidade de fascinação muito grande para todos, adultos e crianças. Verdade. Rio Preto, na Unesp de Rio Preto, acabamos de abrir um agora. Então, além do mais, teria um espaço para exposições itinerantes, porque existem já, passando pelo estado de São Paulo, exposições científicas de altíssimo nível, completamente interativas. Não chegam a Araçatuba porque nós não temos um espaço.
Essa é a grande dificuldade. Bom, então, esse museu, o projeto foi construído na Unesp para Araçatuba. A Unesp achou que era muito bom e também usou para ela. A Unesp também está atrás desse projeto, também está solicitando verbas. Só para ter uma ideia, o prédio custa 3 milhões de reais. Parece muito, mas não é. A Prefeitura de Santo André gastou do próprio bolso 40 milhões de reais para construir um projeto bonito, que é o Projeto Sabinas, de divulgação científica e artística em Santo André. Este aqui custa 3. Uma coisa, e há dinheiro federal para isso, aqui ir atrás. É isso que eu iria perguntar. Há a possibilidade de conseguir verbas para isso? Existe o PAC de Ciência e Tecnologia, agora com a crise que estamos atravessando fica um pouco complicado, mas o dinheiro está lá. E uma das prioridades do PAC de Ciência e Tecnologia é a divulgação científica. O senhor tem lutado para que isso aconteça aqui? Nós estamos faz 1 ano e meio divulgando. Nós fomos à prefeitura inicialmente com o ex-prefeito Maruli Neto. Depois fomos com a ex-prefeita Marilene Magri. Esta gostou da ideia, encampou a ideia, passou a ideia para o governo do estado. E a gente, de forma surpreendente, até nem esperava, o governo do estado está pensando nessa possibilidade. Hoje o projeto está nas mãos do secretário Vogt, da Educação, do Ensino Superior, uma pessoa que tem muita familiaridade com esse tipo de atuação, que é incentivador dessa área. E agora, dentro da Unesp, acho que chegamos ao máximo que podíamos chegar. Construir todo o projeto e que ele chegasse à Secretaria do Estado. Agora falta nossos agentes políticos locais, os progressistas, que vão lá, que mostrem que esse projeto é importante para Araçatuba. Bom, na vida social da sociedade araçatubense, o que mudaria com um projeto desse? Olha, primeiro, o aspecto educacional é fundamental. Mas não só o aspecto educacional, o aspecto turístico. As cidades que implantaram esse tipo de projeto receberam uma quantidade de turistas. Aqui na região nós não temos praticamente nada, é muito pobre. Teríamos o acesso aqui, a chegada de uma quantidade apreciável de turistas para ver o planetário, para ver o museu. Então, todas as cidades que desenvolveram esse tipo de projeto ganharam não apenas no aspecto educacional, mas também muito com o aspecto econômico devido à ativação do setor turístico na região. Então vamos torcer, né? Para que muitos carreguem essa bandeira também. Vamos torcer que não se pense que é um projeto da Unesp, que se transforme num projeto de Araçatuba, né? Que se transforme, que nossos políticos, vereadores, prefeito, deputados transformem isso em uma bandeira para a cidade. Eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho da importância da ciência em outros aspectos, por exemplo, na medicina. Qual a importância de se conhecer ciência em outras áreas, por exemplo? Bom, a medicina é ciência. Né? A medicina hoje em dia é o que se chama medicina baseada em evidências. Ou seja, evidência científica. Funciona no mesmo processo que a ciência. Tem teorias, os tratamentos, as novas drogas, os novos tratamentos têm que ser testados cientificamente, tem que avaliar através de testes clínicos se funciona, se não funciona. Senão voltamos àquela história das terapias alternativas. Na teoria tudo funciona, mas você tem que separar o joio do trigo. E se separa o joio do trigo em qualquer área através do método científico, porque você testa. Então a ciência tem várias áreas de atuação. Quais seriam elas? Olha, é difícil. Na realidade, ciência é uma forma de pensar. Ciência, cada vez que você testa teus pontos de vista no exterior, cada vez que você faz autocrítica, você está fazendo ciência. Imagina que você vai comprar um carro, né? Aí o vendedor te diz, olha, pode comprar que ele está 100% funcionando. Isso é a teoria, para você ter uma ideia. Isso em ciência é teoria. O carro está 100% funcionando. Mas você não acredita, você é cética. Você aplica o ceticismo científico. E o que começa a fazer? Testa os pneus, dá uma olhada, dá uma voltinha. Se você tiver algum mecânico conhecido, chama. O que você está fazendo aí? Está fazendo experimentos. O que eles fazem? Testam a teoria. Então a gente aplica a ciência no dia a dia, em tudo. Bom, o senhor fala que a ciência é ligada à evidência. Isso é fato. É uma das partes. E como que fica a ciência e a religião? A ciência e Deus, por exemplo.
são coisas incompatíveis. Não estou dizendo que os cientistas acreditem ou não acreditem em Deus. Estou dizendo que são incompatíveis porque as formas de conseguir o conhecimento pela ciência é muito diferente da religião. A ciência, já mencionamos aqui, se baseia em teorias que depois têm que ser rigorosamente testadas pelas evidências, por experimentos. Não adianta ter uma teoria muito boa ou muito importante se você não prova que isso está funcionando. Os pilares da religião são outros. A religião está baseada em tradição. Eu acredito porque meu pai acreditava, porque meu avô acreditava, e assim geração por geração. Eu não estou criticando, estou apenas constatando que é um fato. Está baseada em autoridade. Eu acredito porque o Papa, ou porque o Bispo, ou porque o pastor, ou porque a Ayatollah mandou eu acreditar. Eu não uso camisinha porque o Papa não gosta que use camisinha. Autoridade. E outro, revelação. Eu acredito porque fulano conversou, teve uma visão, conversou com um Deus, ou conversou com um anjo, ou com um gnomo, não sei, com uma entidade espiritual e teve essa revelação. Então, são pilares que são próprios da religião, não funcionam com a ciência. A ciência não pode utilizar isso aí. Há cientistas que estudam milagres, né? Vamos dizer, milagres que aconteceram, assim, títulos de milagres. E cientistas que trabalham com isso também. Você pode investigar o que é chamado milagres de um ponto de vista biológico e natural. A partir do momento que você invoca ou coloca uma figura sobrenatural como resposta a esse milagre, você para de fazer ciência. Por quê? Não porque ele exista ou não exista, porque não é uma teoria científica. Você não tem como fazer um experimento que prove a existência de Deus. Ou então a ciência não pode negar a existência de Deus e nem pode afirmar a existência de Deus. São coisas incompatíveis. Com os instrumentos da ciência você não tem fé. E com os instrumentos da religião você não faz ciência. Mas é possível um cientista que acredita em Deus? É possível, sim, temos. Você pode ser um grande cientista e acreditar em Deus, sim. Mas você não acredita em Deus porque tem uma prova científica de que Deus existe. Tem que separar as coisas. Entendeu? É mais fé mesmo. É na base da fé. Existem poucas pesquisas verificando quantos cientistas acreditam em Deus. Teve uma recente, em 1998, que fez uma análise e comparou com outra que tinha sido feita na década de 1930. E houve uma separação, além do mais, separaram o que eram os grandes cientistas, ou seja, aqueles cientistas que realmente têm um profundo conhecimento, têm grandes contribuições em todas as áreas da ciência, e nesse grupo de grandes cientistas, os que acreditavam em Deus caiu de 20% para 7%. O único número que se tem atualmente, ou seja, 7% dos grandes cientistas. Eu incluo aqui o diretor do projeto Genoma Humano, o Collins, que é profundamente, acredita em Deus, é católico, né? Acredita em evolução também, não nega a evolução das espécies, nada disso, mas ele tem sua fé. A cada resposta que o senhor dá, a gente vê que tem muito para discutir, mas infelizmente o nosso tempo acabou. O senhor falou dos projetos, eu queria que o senhor deixasse um telefone para quem se interessar, querer saber um pouco mais desse projeto que o senhor quer ver realizado aqui em Araçatuba. Bom, o senhor poderia deixar um telefone, então? Eu vou deixar meu telefone particular e vou deixar o e-mail também, se possível. 18 9717 3814. Pois ser localizado. Ou melhor, por e-mail ainda. Roelf, meu nome, né? R-O-E de Espanha, L de Lima e F de França, @ FOA, Faculdade de Odontologia de Araçatuba.unesp.br. Aí teremos toda a facilidade para enviar o projeto, para dar as explicações. Estamos à disposição de vocês aqui da televisão para ter com mais tempo mostrar uma outra vez o projeto e a importância que ele pode ter. Ok, eu agradeço mais uma vez a sua presença. Eu agradeço, Fátima, e estamos à disposição. Bom, o programa Cidadania em Pauta fica por aqui. Eu espero você no próximo programa.